Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, sou Jorge Levi e congrego na Assembleia de Deus de Prado, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, cujo tema é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos na lição 7, cujo título é Eu sou a ressurreição e a vida. E o texto áureo: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. A verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. E a leitura bíblica em classe está em João capítulo 11, versículo 14, versículo 15, depois o versículo 17, o versículo 21, e depois o versículo 23 e também até o versículo 27. Vamos para a introdução. O encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela o aspecto especial que poderão edificar nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição iremos repetir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Vamos estar elaborando, estar focado nesse estudo que fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? E também vamos falar também sobre examinar, no caso, essa doutrina que é fundamental quando fala da ressurreição do corpo, de tal forma que é ensinada por Jesus em todo o Novo Testamento. Vamos para o primeiro tópico que fala o propósito de Jesus. E o primeiro subtópico, o recebimento da notícia sobre Lázaro. Então aqui o primeiro tópico, o propósito de Jesus, e o primeiro subtópico, recebimento da notícia sobre Lázaro. E nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este último dos 7 sinais de milagres encontrados no Evangelho de João representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. O propósito de Jesus, ao receber a notícia sobre Lázaro, está profundamente ligado à manifestação da glória de Deus, ao fortalecimento da fé dos discípulos e daqueles que testemunhariam o milagre. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele deliberadamente permaneceu onde estava por mais 2 dias, antes de ir a Betânia. Esse atraso pode parecer estranho à primeira vista, mas tinha um propósito claro, a demonstrar que ele tem poder sobre a vida e a morte. No contexto judaico da época, acreditava-se que a alma permaneceria próximo
ao corpo por 3 dias após a morte. Então aqui, ao esperar 4 dias, Jesus eliminou qualquer dúvida de que a ressurreição de Lázaro era um milagre divino. E além disso, Jesus declarou: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E isso mostra que o evento não era apenas sobre Lázaro, mas sobre revelar quem Jesus realmente é, o Messias, aquele que tem autoridade sobre a morte e que traz esperança de vida eterna. Outro aspecto importante é a lição sobre o tempo de Deus. Marta e Maria esperavam que Jesus estivesse imediatamente, mas ele seguiu o plano divino. Isso nos ensina que muitas das vezes Deus age de maneira diferente do que esperamos, mas sempre com um propósito maior. Vamos para o segundo subtópico: o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e amizade que o nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava e elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a vista dele no templo de Maria e Marta não se concretizou. E é fundamental destacar que a vontade do soberano de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difícil que esta seja. Contudo, Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. O desapontamento de Marta e Maria, no caso aqui, nessa história de Lázaro, é um momento profundamente humano e emocional. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, após a morte de Lázaro, Maria expressa sua dor e frustração ao dizer: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então esse sentimento revela a confiança que Maria tinha em Jesus, mas também sua tristeza por ele não ter chegado antes. Ela acreditava que Jesus poderia ter evitado a morte de seu irmão, e a sua dor é tão intensa que ela cai aos pés de Cristo chorando. Mas o que torna esse momento especial é a resposta de Jesus. Ele não repreende Maria por seu desapontamento, mas se compadece e chora junto com ela. Esse é um dos versículos mais curtos da Bíblia, mas carrega um significado profundo. Jesus entende nossa dor, ele se importa com o nosso sofrimento. A história de Maria nos ensina que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, ele está presente e se importa conosco. O desapontamento de Maria se transforma em esperança e alegria quando Jesus ressuscita Lázaro, mostrando que Deus tem um propósito maior, mesmo nos momentos de dor. Terceiro subtópico: o tempo divino. Ou melhor, do tempo divino, no caso de Maria e Marta. Acreditava-se que Jesus estivesse em Betânia. Ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família
de Betânia. Aqui nós estamos nesse terceiro subtópico que fala o tempo divino. Aqui nós vemos a Maria e Marta. Então, aqui Maria e Marta, essa história dessas duas mulheres, nos ensina sobre o tempo divino e como Deus age de maneira diferente das nossas expectativas. Quando Lázaro ficou doente, suas irmãs enviaram um recado a Jesus, esperando que ele viesse imediatamente para curá-lo. No entanto, Jesus deliberadamente permaneceu onde estava por mais 2 dias antes de ir a Betânia. Este atraso pode ter parecido frustrante para Marta e Maria, mas tinha um propósito maior: manifestar a glória de Deus e fortalecer a fé daqueles que testemunhariam o milagre. Aqui estão alguns pontos importantes sobre o tempo divino na história de Maria e Marta. A espera de Deus não tem propósito. Jesus não chegou tarde, mas no momento certo para demonstrar seu poder sobre a morte. A fé testada na espera. Marta e Maria precisavam confiar que, mesmo sem entender, Deus estava no controle. O tempo de Deus é perfeito. Muitas das vezes queremos resposta imediata, mas Deus age no momento certo para cumprir os seus planos. Quando Jesus finalmente chegou a Marta correu ao encontro dele e expressou sua dor, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Maria, por sua vez, também demonstrou sua tristeza ao cair aos pés de Jesus e repetir as mesmas palavras. Ambas estavam desapontadas, mas ainda cria que Jesus poderia fazer algo. E a resposta de Jesus foi emocionante, poderosa. Ele chorou diante da dor de Maria e Marta, mostrando que Deus se importa com o nosso sofrimento. E em seguida ele ressuscitou Lázaro, provando que seu tempo é perfeito e que ele tem poder sobre a vida e a morte. Vamos para o segundo tópico: o encontro de Marta com Jesus. E o primeiro subtópico: o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que a Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou sua convicção de que se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar, embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário. Ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro, naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali, diante dela. O encontro de Marta com Jesus, na história de Lázaro, é um momento de grande fé e aprendizado. Podemos dizer assim: quando Jesus finalmente chega a Betânia, Maria corre ao seu encontro e expressa sua dor, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, apesar da sua tristeza, Marta demonstra fé ao afirmar que ainda acredita no poder de Jesus. Em resposta, Jesus lhe dá uma das declarações mais profundas sobre sua santidade: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse diálogo revela que Marta, mesmo no meio da dor, confia que Jesus pode fazer algo extraordinário. Sua conversa com Cristo nos ensina que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, devemos confiar que Ele tem propósito muito maior. Isso é pura verdade. Vamos para o segundo subtópico: quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de se ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição no último dia,
como ela pensava, mas sim a realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Mas aqui nós vemos, depois dele estar morto, por 4 dias, Jesus ordenou Lázaro, vem para fora. Ele saiu do túmulo mostrando o poder de Cristo sobre a morte. Se a sua pergunta se refere à vida eterna, a ressurreição de Lázaro foi uma antecipação da promessa de que todos os que creem em Cristo ressuscitarão no dia final, como Jesus disse a Marta. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ou seja, Lázaro já ressuscitou fisicamente naquele momento, mas como qualquer ser humano, ele morreu novamente. E em algum momento, então, no entanto, a sua fé em Cristo lhe garantiu a vida eterna, junto com todos que confiam no Senhor. Subtópico 3, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos 2 lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como a ressurreição. Ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aquele que crê em mim recebe uma abundância de vida em todo sentido, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Continuando aqui da história de Lázaro, está profundamente ligada à promessa de vida que Jesus oferece. Quando Marta expressa sua dor pela morte de seu irmão, Jesus responde com uma das declarações mais poderosas do Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Então, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa afirmação de Jesus não se refere apenas na ressurreição física de Lázaro, mas a vida eterna prometida a todos os que creem. O milagre da ressurreição de Lázaro foi um sinal do poder de Cristo sobre a morte, uma antecipação da vida, da vitória definitivamente que ele conquistaria através da sua própria ressurreição. E além disso, a história de Lázaro nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece que ele demora. Sua resposta sempre vem no momento certo para cumprir seus propósitos. Chegamos aqui ao terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E o primeiro subtópico, a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro realizado por Jesus não foi um único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final. Receberão um corpo inglório, destinado à condenação eterna. A doutrina da ressurreição do corpo
na história de Lázaro está profundamente ligada ao ensino de Jesus sobre a vida eterna e o seu poder sobre a morte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele demonstrou que a morte não é o fim daqueles que creem. Sua declaração a Marta, antes do milagre, é fundamental. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, esse evento aponta para a ressurreição final que será realizada por Deus no último dia, conforme ensinado em várias passagens bíblicas. A ressurreição de Lázaro foi um sinal do poder de Cristo e uma antecipação da promessa de que todos os fiéis ressuscitarão para a vida eterna. A história de Lázaro nos ensina muitas lições profundas sobre a fé, tempo divino e ressurreição. Quando Marta e Maria enfrentaram a morte de seu irmão, elas provavelmente se sentiram abandonadas ou sem resposta. No entanto, Jesus tinha um plano maior, mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. Esse milagre nos lembra que mesmo quando não entendemos o tempo de Deus, Ele está trabalhando para algo maior. Além disso, vemos a humanidade de Jesus ao chorar com aqueles que estavam sofrendo. Isso nos mostra que Deus se importa com nossas dores e dificuldades, no entanto, sua ação vai além do consolo. Ele transforma a situação impossível e revela sua glória. A ressurreição de Lázaro também aponta para a promessa da vida eterna. Assim como Lázaro foi trazido de volta à vida, e todos que creem em Cristo receberão um dia um novo corpo e viverão para sempre com Deus. Segundo subtópico, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz ainda que esteja morto e viverá, para o crente a morte não representa um fim, sem esperança. Pelo contrário, sob a ótica bíblica, segundo o ensinamento de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade em natureza espiritual. A história de Lázaro é um dos relatos mais marcantes sobre a passagem da morte para a vida na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias no túmulo, ele demonstrou seu poder sobre a morte e revelou uma verdade espiritual profunda. Aqueles que creem nele têm a vida eterna, têm a promessa da vida eterna. Aqui está algumas lições dessa informação. A morte não é o fim. Jesus mostrou que a morte física não tem última palavra, pois ele tem autoridade para restaurar a vida. E a ressurreição como sinal de vida eterna, o milagre de Lázaro, aponta para a promessa de que todos que creem em Cristo ressuscitarão no último dia. E o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando parece que Deus demora, Ele age no momento certo para cumprir seus propósitos. A história de Lázaro é uma poderosa ilustração da passagem da morte para a vida, tanto física quanto espiritual. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele não apenas demonstrou seu poder sobre a morte, mas também revelou que a vida eterna é garantida para aqueles que creem nele. Aqui estão algumas reflexões sobre essa história. Podemos repetir que Jesus sempre chega no momento certo. Às vezes parece que Deus demora para agir, mas Ele sempre cumpre o seu propósito no momento certo. A morte não tem a última palavra. O milagre da ressurreição de Lázaro nos lembra que em Cristo há esperança, e além da morte. Então, nessa fé atestada na dificuldade, Marta e Maria repassaram pela dor da perda, mas Jesus fortaleceu sua fé ao mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. A compaixão de Cristo antes de realizar o milagre, Jesus chorou, mostrando que Deus se importa profundamente com as nossas emoções e dores. Chegamos ao último subtópico, desse terceiro tópico, que fala sobre uma viva esperança.
O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da paixão, chorou e manifestou a preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora. Nosso Senhor revela aqui que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. E esta é a nossa viva esperança. A história de Lázaro é um poderoso símbolo da viva esperança também, pois demonstra que mesmo diante da morte há uma promessa maior em Cristo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não apenas restaurou a sua vida física, mas também revelou uma verdade espiritual profunda. A vida eterna está garantida para aquele que crê. Então aqui estão alguns aspectos dessa esperança viva na história de Lázaro. Jesus é a ressurreição e a vida. Sua declaração a Marta. Então, está lá em João 11, 25. Então, reforça que a morte não tem última palavra para os que confiam nele. Então, a espera tem propósito. Então, a fé transforma a realidade e a ressurreição aponta para a vida eterna. Chegamos na conclusão. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e a morte, onde se manifestaram as dúvidas da irmã e de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Concluímos essa lição, que da ressurreição não é apenas um evento, pois Jesus não apenas realiza a ressurreição, ele é a ressurreição. A vida eterna está em Cristo. Quem crê nele, mesmo que morra fisicamente, mas viverá espiritualmente para sempre. A vitória sobre a morte. Então, essa declaração aponta para a ressurreição de Lázaro, mais tarde para a própria ressurreição de Jesus, garantindo a esperança dos fiéis. Um convite à fé. Jesus pergunta a Marta: crês tu nisto? Mostrando que essa promessa exige fé e confiança. Chegamos ao final dessa lição, muito maravilhosa. Deus abençoe a todos. Desejo a todos uma paz do Senhor, que venhamos ter a próxima lição, que vamos estar falando, vai ser a lição 8ª, né? Nós estamos na lição 7, né? Vai ser a 8ª, que vai falar justamente sobre uma lição de humildade. Então, até a próxima lição, se assim Deus o permitir. Fica todo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.